Olá, queridos amigos, aqui é a pastora Karina com vocês. Estamos juntos mais uma vez na série Orando os Salmos. Estamos fazendo uma reflexão abençoada no Salmo de número 8 e já adianto para você. A conclusão deste salmo hoje traz para nós uma reflexão riquíssima. Então, fica comigo até o final desse vídeo, combinado? Convidando você já a se inscrever em nosso canal, se você não fez isso, deixar o seu joinha e abençoar pessoas através desse vídeo. Como? Enviando o vídeo para todo mundo que você queira abençoar. Quem está perto de você nesse momento, chama para se aproximar. Nós vamos ler a palavra e vamos encerrar o vídeo com uma oração. Então é muito interessante, né, unir as mãos em oração, aproveitar esse momento com as pessoas que estão pertinho de você aí, para compartilhar da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, vamos à reflexão do Salmo 8, a partir do versículo de número 5. O salmista está dizendo assim: porque o fizeste por um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e honra. Olha que interessante, vamos já abordar esse primeiro versículo aqui do dia antes de passarmos adiante, porque ele nos traz coisas profundas, né? Quando o salmista no verso 5 está se referindo, né, à feitura de Deus, à criação de Deus, de alguém que Deus criou um pouco menor do que os anjos, o salmista está falando do homem. No verso 4, que fecha a nossa reflexão do nosso último encontro, que se você não pegou, procure aqui no canal. Salmo 8, episódio 1, você vai encontrar para poder acompanhar na íntegra. Lá você vai ver que o salmista está fazendo um paralelo à grandeza da criação de Deus, à riqueza da criação de Deus, e a pequenez do homem, né, do ser humano, a sua fragilidade, o quão pequeno o homem é diante de toda a criação. E no verso 5 ele vai dizer, né, parece até aqui um paradoxo, né? Ele está dizendo, mas o Senhor fez o homem um pouco menor do que os anjos. E aqui o salmista, né, aqui o salmista está se referindo, a que fato? Por que o salmista está fazendo essa colocação? O salmista está falando do propósito de Deus para com o homem. Por isso o Senhor o fez um pouco menor do que os anjos. Porque quando você olha para o propósito de Deus com o homem, você vai perceber que o homem, dentro da criação, ele é o ser mais próximo de Deus e dos anjos, né, na sua função, na vivência deste propósito, do que os animais, do que o restante da criação. É bem verdade que toda a criação louva ao Senhor. Você ouve um pássaro cantando lindamente, saiba que ele está cantando para o louvor da glória de Deus. Você observa o nascer do sol, algo tão bonito. O sol está despontando com aquela beleza para adorar ao Criador. É a maneira do sol expressar a sua adoração. Você observa o pôr do sol. Tem gente que até fotografa ou grava. Que lindo! O sol está se pondo daquela forma para louvar o Criador. As pessoas que admiram as plantas, né? Aquela planta que se abre, ela lança uma flor para adorar ao Criador. O perfume, né, de algumas plantas para adorar o Criador. Toda a expressão de beleza, né, de grandeza da criação é para adorar o Criador. E assim, o ser humano, nós também fomos feitos para o louvor da glória de Deus, né? Só que Deus, ele tem um propósito ainda mais especial, né? O homem é algo que se destaca na criação. Por quê? Porque Deus criou o homem para ser filho. O propósito de Deus com o ser humano é a
paternidade. Nós sabemos que, havendo a queda, o homem saiu da posição de filho e se tornou criatura. Mas em Cristo Jesus, com a vinda de Jesus, com o seu sacrifício, né, Jesus, ele desenvolveu o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou. Então, em Cristo Jesus, por que passamos pelas águas, nascemos de novo? Porque nos tornamos novamente filhos de Deus. Então, o propósito de Deus para com o ser humano não é a mera criação. Com os animais, os vegetais, né? Os minerais, o propósito de Deus foi a criação. E com o homem é a paternidade, é a filiação. Então, por isso a colocação do salmista, o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, porque o homem também pode ter acesso a Deus, né? O homem aproxima-se mais de Deus e dos anjos através de Cristo Jesus. Então, estamos falando dos nossos dias, já o pós-queda, o sacrifício realizado. Então, através de Jesus, nós nos aproximamos de Deus, dos anjos, do reino celestial, né? Afinal de contas, Deus, ele dá ordem a seus anjos a nosso respeito. Então, se o anjo é ordenado a guardar, ele tem que estar próximo. Se o inimigo brama como um leão buscando a quem possa tragar, ele está ao derredor bramando como um leão. 1 Pedro 5,8, a palavra de Deus também vai nos dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, olha, antes do derredor, mais próximo de nós estão os anjos ordenados por Deus, né? O anjo do Senhor acampa-se e os livra. Então, dessa maneira, né, nós estamos mais próximos do reino celestial, das coisas de Deus, do que todo o restante da criação. E olha que interessante, quando a gente fala sobre o propósito de Deus com o homem também foi criado para o louvor da glória de Deus, mas o homem foi criado para algo ainda mais profundo, né? O homem foi criado para desenvolver relacionamento com Deus. Se o homem desenvolve relacionamento com Deus, a sua vida, o seu testemunho vai espelhar a glória de Deus. Aí sim, o homem vai viver este propósito para o louvor da glória de Deus, né? Porque Deus, ele nos criou para isso. Tanto é que eu falo em vários vídeos e vou repetir para você lembrar. Eclesiastes 3:11 fala que dentro de nós existe um anseio pelo eterno, um clamor pelo eterno. O que é isso? É a fome da presença de Deus. Por isso, né? Porque nós fomos criados para um relacionamento. Por que existe uma fome em nós da presença de Deus? Para buscarmos esta presença de Deus e para encontrarmos o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós. É assim? Então, esse desejo, esta busca, o famoso vazio existencial, existe para buscarmos a Jesus. E quando o encontramos, o vazio é preenchido. Mas a fome nunca vai acabar, porque nós fomos criados para desenvolver esse relacionamento. Então, todo dia, Deus vai te saciar hoje, amanhã você vai estar com fome da presença dele de novo. Deus te saciou ontem, você está aqui agora porque você está com fome da presença de Deus de novo. E assim, né? É como um alimento físico. Nós nos alimentamos no almoço, mas precisamos jantar. Nós jantamos, mas precisamos tomar o café da manhã. É constante, é contínuo. Gênesis, o capítulo 3, vai dizer que Deus vinha na viração do dia, perto das 18 horas, para quê? Para conversar com Adão, para estar com o filho, todos os dias. Né? E foi muito triste o momento da queda, porque quando Deus vem, Adão se esconde.
Antes da queda, certamente Adão esperava pelo pai com muita ansiedade, querendo falar sobre seu dia, compartilhar, ouvir do pai direcionamento, não é assim? Imaginamos que tenha sido. E hoje, em Cristo Jesus, nós podemos viver isso de uma maneira tão maravilhosa que não é só perto das 18 horas. O Consolador, o Espírito Santo, ele está aqui para fazer essa interação do homem com Deus, de Deus com o homem. Jesus assim enviou o Consolador para isso. Então aproveite a oportunidade que você tem. Você faz parte de uma classe especial, né, da criação de Deus. Deixa eu te explicar melhor isso. Lá na escola nós não aprendemos que existe o reino animal, vegetal e mineral, não é assim? Assim estão divididas, né, em 3 classes aí a criação: animal, vegetal, mineral. Qual é o engano do homem? Porque o homem tenta se colocar em um desses 3 reinos aqui, né? Bom, não somos minerais, não somos pedra, não somos vegetais, graças a Deus, né? Só sobrou o reino animal, então vamos imaginar, né? E vamos buscar. Então o homem veio do macaco. Na verdade, quando você busca a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai trazer resposta para tudo. E em muitas coisas ela vai te surpreender. Por exemplo, em Êxodo capítulo 19, você vai descobrir que não são apenas 3 reinos na criação. Você tem sim, e você já sabe pelas informações, né, que recebemos na escola. O que recebeu na escola você já sabe, eu já sei. O reino animal, mineral, o reino vegetal. Mas lá em Êxodo capítulo 19, quando o Senhor fala com Israel, o Senhor vai falar a que reino o Senhor inseriu o homem, onde, né, em quais desses reinos o homem foi inserido, mas ele vai revelar o 4º, ou o primeiro, vamos dizer assim, né? O primeiro que ficou desconhecido. O Senhor vai falar com Israel o seguinte: vós sois reino sacerdotal. Quando a gente ouve a palavra sacerdote, a gente pensa assim, está falando de bispos, de ministros, de padres. Não, queridos, vamos a palavra sacerdócio lá no âmago dela. O que a palavra sacerdócio traz para nós? Sacerdócio é o ofício da comunhão com Deus. É o desenvolvimento da comunhão com Deus. Qual era o papel do sacerdote no Antigo Testamento? Entrar no Santo dos Santos, fazer a expiação, era isso? Ou melhor, fazer a expiação, depois entrar no Santo dos Santos, levando a Deus, né, as petições do povo, pleiteando perdão. Mas quando Jesus vem, após ali aquele brado de Jesus na cruz, quando ele diz assim, está consumado, as coisas começam a se manifestar no mundo físico. Estava havendo uma reconfiguração no mundo espiritual que acabou extrapolando para o mundo físico. E uma das coisas que aconteceu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Para nós, segundo o autor da carta aos Hebreus, para nós foi aberto um novo e vivo caminho que nos leva à sala do trono. O que é isso? Somos feitos em Cristo, reis e sacerdotes. Sacerdote não no sentido de que você é um líder de uma igreja, é um pastor ou é um padre, não. Sacerdote no sentido de que você recebeu a capacidade de ter comunhão com Deus. Você sabe que Deus é organizado. Você precisa estar junto ao corpo, você precisa estar junto à igreja. Lá na igreja tem o anjo da igreja, tem o pastor, tem a pastora. Porém, com o cajado, o pastor vai te conduzir para proteger, para livrar dos perigos, para orientar, para apontar o caminho.
Mas, sobretudo, você precisa desenvolver a vida com Deus, o relacionamento com Deus. Então, veja só, na Terra não temos apenas o reino animal, mineral e vegetal. Se nós fôssemos colocar na ordem, né, de importância que Deus criou todas as coisas, o primeiro reino é o sacerdotal. Por quê? Porque o ser humano, no exercício do sacerdócio, que é a comunhão com Deus, né? Tendo em vista que o véu se rasgou, que foi aberto um novo e vivo caminho, que é através do nome de Jesus, não há outro nome, é através do nome de Jesus que você vai ao Pai, é pelo sangue de Jesus que esse novo e vivo caminho foi pavimentado, né? Você pode exercer a comunhão com Deus e deve exercer a comunhão com Deus. Por isso, meus amados, nós não pertencemos ao reino animal, nem ao mineral, nem ao vegetal. Nós somos o reino sacerdotal, tá? Seria um quarto reino descoberto, né, pela leitura da palavra de Deus. Então, o homem ele não veio de um animal. O homem é criação de Deus, tá? E tudo isso está implícito aqui. Olha, você lê tão rápido esse versículo aqui e imagina, como assim o homem foi feito um pouco menor que os anjos? Tudo isso que eu acabei de mostrar para você aqui. E você vê que aqui está a base de tudo isso aqui é o quê? O relacionamento com Deus, a base de toda essa informação que eu te dei. Só se o homem tiver relacionamento com Deus, ele vai se alinhar com a palavra e aí ele vai expressar o louvor e a glória de Deus. Só se você tiver comunhão com Deus, você vai ter um testemunho de vida que a pessoa vai olhar e falar, a sua vida expressa louvor e glória ao Senhor. Então, isso é muito importante. Se você está no exercício da comunhão com Deus, permaneça. Se você saiu dessa posição, este vídeo está chegando para você porque Deus está dizendo, volte. O Senhor está dizendo, volte à comunhão. Você foi criado para ser reino sacerdotal. E olha, eu citei Êxodo 19 para você, mas depois Pedro vai confirmar também na sua carta, né? Que nós somos a geração santa, a raça eleita, o povo escolhido. Isso é um grande privilégio que o Senhor nos dá. O Pai que nos amou primeiro, o Senhor, o Eterno, Criador de todas as coisas. Ele nos ama com amor profundo e Ele anseia também pelo nosso amor. Então, a base da comunhão com Deus é algo que você não pode abrir mão, tá bom? Aí, nós vamos... e ainda... me lembrei de algo muito importante, né? Porque eu sei que muita gente que está me ouvindo é despertado para ter essa comunhão com Deus e muita gente fala assim, eu queria conhecer Jesus mais de perto, eu queria mergulhar em Jesus. Olha, dentro desse assunto que eu estou abordando com você, é importante lembrar de João, Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Eu estava estudando essa palavra essa semana, e Deus me chamou a atenção para isso. Quando Jesus vem aos seus discípulos, né, eles estão no mar, eles não conseguem, não estão conseguindo resultado da pesca, e Jesus manda que eles lancem a rede, sob a palavra que Jesus dá, eles lançam a rede, aquela rede volta abarrotada com 153 grandes peixes, milagrosamente, a rede suporta tudo aquilo, a rede não se rasga, porque Deus não apenas Ele nos dá, mas Ele também nos capacita com estrutura para não perder nada do que Ele nos dá, né? E Ele chama Pedro. Pedro havia negado, lembra disso? E aí Ele fala com Pedro, Pedro, tu me amas mais do que estes? Isso me chamou a atenção. Olha a pergunta que Jesus faz. Você me ama mais do que os outros? Por que Jesus está perguntando isso a ele? Porque Jesus iria se revelar a Pedro de maneira fantástica.
E nós vamos ver isso ao longo do ministério de Pedro. O que eu aprendo com isso? Você quer conhecer Jesus? Tem até a canção que fala, eu quero conhecer Jesus, não é? O que precisa para conhecer Jesus? Amá-lo mais do que os outros. E aí nós vamos criar uma disputa maravilhosa. Que disputa é essa, pastora? Eu amo Jesus mais do que você. Você vai dizer, não, eu quero conhecer mais, então eu amo mais do que você. Claro, brincadeira à parte, mas essa é uma meta que nós devemos seguir. Amar Jesus. Porque se nós amarmos Jesus, ele se revelará a nós. Olha que interessante o exemplo para fechar. O vídeo foi todo sobre o verso 5, tá? O restante aqui é muito rapidinho. Para fechar, João está na ilha de Patmos. Quem é que se revela a ele lá na ilha de Patmos? Jesus. O que Jesus dá para ele? A revelação do fim, o Apocalipse, né? O livro do Apocalipse. Quem era João? O discípulo que o amava. O discípulo amado. Você está vendo? Se você amar profundamente Jesus, ele vai se revelar a você. E como é que você pode amar Jesus? Iniciando esse relacionamento com ele. Vida de oração, palavra de Deus. O que vai acontecer? O seu amor vai chamar a atenção dele. Porque a gente fala, eu amo, da boca para fora, todo mundo fala. Mas é ali na hora da busca que nós vamos provar o nosso amor por ele. E se o seu amor chama a atenção dele, pode ter certeza, ele vai se revelar. Então, você quer experiências com Jesus? Ame-o cada vez mais, tá bom? Não podia me esquecer disso. Falando de relacionamento com Deus, isso é muito importante. Veja só, versículo 6, para a gente já avançar para o 9 e terminar. Versículo 6 também é muito interessante. O salmista diz assim: tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as aves, os bois, sim, os animais do campo, as aves do ar, os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Olha que coisa tremenda. Você sabia que o Senhor entregou o domínio da terra ao homem? É isso que você está falando, pastora? Sim, estou falando da Bíblia. Salmo 115, versículo 16. O céu dos céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Lá no Éden, desde o Éden, o Senhor fala para Adão, coloca Adão no jardim das delícias, né? Éden é jardim de delícias. O Senhor coloca Adão lá e diz assim, você deve cultivar, guardar, né? Em primeiro lugar, guardar e cultivar. Guardar, porque Deus deu a Adão autoridade espiritual. E cultivar, lavrar, fazer crescer. O crescer e multiplicar não era só gerar filhos. Era expandir, era empreender o Éden, né? Fazer tudo aquilo. Claro que o empreender com toda a saúde dessa palavra, né? Fazer crescer, fazer expandir, as árvores se multiplicarem, enfim. O Senhor entregou a autoridade espiritual. O erro de Adão foi que ele não guardou. Ele não guardou o Éden. Quando Eva foi ludibriada por Satanás ali através da serpente, ele encarna na serpente, né? Vamos dizer assim. Adão também não teve discernimento e uma postura de autoridade espiritual. Por isso a queda veio. Por isso Jesus, uma das coisas que ele restituiu ao homem é a autoridade espiritual. Esse que eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, né? E não vai te causar dano nenhum. Se beber alguma coisa mortífera, não vai te causar dano nenhum. Por isso ele enviou o Espírito Santo, que vem, que batiza com fogo, que reveste de autoridade, para que possamos guardar tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. O território da nossa casa, a nossa família, o nosso carro, o nosso ministério, a nossa vida espiritual. Eu falei em construir uma vida de oração, relacionamento com Deus,
Para isso você precisa orar por autoridade, orar com autoridade, melhor dizendo. Orar com autoridade pela sua vida de oração. Pastora, não estou conseguindo nem orar. Então, porque você tem que orar pela sua vida de oração, porque é uma grande guerra para que esse relacionamento com Deus não se desenvolva. Mas nós precisamos ter esta consciência. O Senhor nos dotou de autoridade espiritual e Ele entregou o domínio da terra nas mãos dos homens. Em outro vídeo a gente fala, mundo jaz no maligno, enfim, Satanás é legalista, ele tomou legalidade ali com Adão, e até hoje há essa guerra, a terra de aflições por causa dessa legalidade, mas em Cristo Jesus nós somos revestidos de autoridade. A palavra de Deus diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aonde está um servo de Deus, aonde está o corpo, a igreja, por isso é importante você ser parte do corpo. Porque Jesus disse assim, aqui na terra, sobre a rocha, que é Ele, Jesus, né? A igreja estará firmada e as portas do inferno não prevalecerão. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então o maligno, até o fim da presente era aqui, que nós estamos vivendo, ele pode olhar para toda a terra e dizer, como ele falou para Jesus, né? Os reinos e a glória desse mundo eu te dou. Ele pode olhar e dizer assim, tudo é meu. Opa, mas aonde tem aqueles pontos de luz chamado igreja, onde é a igreja verdadeira, ele fala, ali não é dele. Ele tem que saber que ali não é dele. E aí você comparte desse corpo, aonde você estiver, aonde você colocar a planta dos seus pés, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, ali não é dele, porque ali existe um ponto de luz. Você é a igreja do Senhor na terra. Amém? Então, a autoridade espiritual, este verso fala, o verso 6 fala da autoridade espiritual, do domínio que nós recebemos, foi restituído a nós em Cristo Jesus. Tu fizeste com que ele tivesse domínio. Quem é esse? O homem, tá? Verso 9, para a gente fechar, porque eu já passei um pouquinho aqui do nosso tempo, verso 9, termina o Salmo como começou, exaltando o louvor e a glória do Senhor. Olha aqui, ó. O Senhor, nosso Senhor, ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Se você ler o verso 1, há os mesmos dizeres, ou seja, começa com um cântico de louvor, termina com um cântico de louvor, exaltando a glória do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador. Toma posse dessa palavra neste dia. Você que foi feito um pouco menor que os anjos, porque Deus lhe deu a capacidade de se relacionar com Ele. Você que é reino sacerdotal, você que tem um chamado de Deus, aproveite esse privilégio, não deixe isso passar. Não deixe a sua vida acontecer inadvertidamente, mas desenvolva um relacionamento com o Senhor. Alinhe-se à palavra de Deus. Exerça a autoridade espiritual que o Senhor te deu e serás mais do que vencedor em todas as coisas. Haverá luta, aflição, dificuldade, mas serás mais do que vencedor em todas as coisas. Amém? Vamos orar juntos. Vamos nesse momento clamar sobre esta palavra que nós recebemos, nosso Deus e nosso Pai. No nome santo e bendito de Jesus Cristo, estamos orando neste dia, buscando a Tua face e a Tua presença, Senhor. Tomando posse da palavra que o Senhor libera sobre as nossas vidas. Gratos por esta dádiva tão grande que é podermos nos relacionar contigo. Sabermos que nessa hora estamos orando, nossas palavras não se perdem ao vento, elas têm destino certo. Elas são levadas diante de Ti, como está escrito lá em Apocalipse. As salvas onde são colocadas as nossas orações, nós nos apresentamos ao Senhor com toda a gratidão nessa noite, pelas dádivas derramadas sobre nós, especialmente a dádiva de termos acesso à sala do trono, de termos um novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus, de nos relacionarmos contigo, Pai, de podermos dizer, Abba, Pai, Paizinho querido.
Te louvamos, Senhor, e pedimos sabedoria, discernimento, para exercermos na terra a autoridade espiritual que o Senhor delegou a todos nós, meu Deus. Dá-nos graça, que possamos estar alinhados com a Tua palavra, alinhados com a Tua vontade, que possamos dia a dia saciar a fome da Tua presença, encontrando com o Senhor nos nossos momentos de oração, nos cultos das nossas igrejas. Ah, Deus, que esse relacionamento cresça cotidianamente, que possamos dar frutos para o Teu reino, Senhor. Eu oro agora por esta família que se une em oração, repreendendo toda enfermidade, declarando cura e saúde sobre esta casa, repreendendo as cadeias e os cativeiros, declarando libertação neste lar, Senhor. Oro por esta pessoa que entrega o coração a Ti nesta hora, Jesus, e declaro a bênção do Senhor sobre todos neste momento. Senhor, os que apresentam os nomes dos filhos, as fotos dos netos, dos pais, alcança nesse momento de intercessão cada vida que é apresentada ao Senhor, que seja o Teu milagre sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje nós nos alongamos um pouquinho porque o conteúdo é muito rico. No final eu precisei até deixar algumas coisinhas, mas nós vamos colocando em outros vídeos, tá bom? E eu espero que você tenha gostado. Gostando, deixa o joinha, lembrando você de novo, ao se inscrever lá no comecinho, não disse, estou dizendo agora, ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos. E se Deus permitir, voltamos no próximo vídeo e estaremos juntos abrindo o Salmo de número 9, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe. Tchau!